mais antigo, eu propositalmente fiz isso, assim. Eu faço toda sexta-feira, porque é pra gerar esse senso de rotina no cara. Ele sabe que Claro. toda sexta-feira vai estar meu programa lá. Ele pode não ouvir, mas ele sabe que vai estar rolando meu programa toda sexta-feira. Isso foi uma coisa que eu peguei do rádio. Eu peguei dessa cultura radialística. De ter um dia tal, né? Pra poder... Então aí eu tava na escola, ouvindo rádio e tal, e comecei a ter vontade de trabalhar com isso. Mas sabe, jovem é foda, que o jovem ele fica perdido, ele sempre acha que o sonho dele é inalcançável, aí ele pensa, esse negócio que eu quero fazer nem vai rolar. E isso é uma constante aqui, todo mundo fala isso, né? Porque a gente até falei ontem com o Salvador que é jornalista, né? Que ele veio aqui ontem, que é aquele negócio, a gente tem que decidir muito cedo, né, cara? O que a gente quer fazer pro resto da vida, né? Vamos dizer assim, né? Mas às vezes até tu sente o que tu quer fazer e tu não acredita em ti e tu ignora aquele chamado, entre aspas, que tá rolando na tua cabeça, dizendo assim, cara, tu quer trabalhar com rádio, comunicação, vai atrás disso. E como tu é jovem e tu não acredita em si mesmo, tu fica, não, bobagem, nem vai rolar. Aí tu tenta seguir meio que o sistema ou a tua família manda tu fazer, né? Isso, engenharia, direito, medicina, administração e tal. Mas eu sabia desde que eu conheci comunicação, rádio, comecei a ouvir muito Pânico também. Antes desse cara que eu tava falando, eu ouvia Pânico na minha infância, assim, eu ia pra escola 96, 97 por ali, ia pra escola ouvindo Pânico no rádio também. Então aquilo ele já moldou um pouco a minha vontade de trabalhar com isso. Entendi. Aí depois que eu entrei pro ensino médio, médio, né? Fundamental e médio. Aí eu comecei a ter mais noção das coisas, comecei a estudar de manhã, comecei a ouvir essa rádio de manhã e tal, comecei a querer muito trabalhar com isso, mas sempre ignorando a minha própria vontade de fazer isso. Aí me formei na escola e decidi fazer administração. É mesmo? Não foi fazer nada com comunicação, rádio, nada? Nada jornalismo? Porque na minha mente era, qual é a profissão mais séria, o que tem mais probabilidade de ter emprego ou dar dinheiro? O que é mais viável? Você foi para esse lado da grana, né? Eu ter um diploma de administração, trabalhar numa empresa, ou eu seguir o meu sonho, só que é muito improvável conseguir se sustentar com isso, né? Então, isso aí bate mesmo, né, cara? Aí eu fiz um semestre, mas eu lembro que sim, não é que eu não podia fazer jornalismo, assim, ou trabalhar com isso, no sentido da minha família não ter incentivado. Entendi. Foi a minha cabeça de achar que, não vai rolar, vou fazer administração. Só que eu fiz um semestre só e desisti. Desisti perto do fim do semestre. Foi a primeira aula de matemática que teve, eu já pensei, não vai dar, não vai dar. Não vai ter como fazer isso aqui. Entendi. Aí eu desisti e fui pro jornalismo. Aí eu comecei a fazer. Jornalismo. Legal. Mas aí na faculdade de jornalismo também eu me desencantei um pouco, assim, porque tu vê que não precisa de diploma. Não precisa de diploma. Tanto que o jornalismo hoje tá assim, né? Não precisa, né? Eu lembro que quando caiu o diploma, eu tava no meio do curso e os caram ficaram putos lá. Fizeram você tava cursando quando deu a queda do diploma de jornalismo? Os caras fizeram as manifestações e pararam, fizeram greve, não sei o quê. Eu era um dos poucos alunos que tava, assim, eu e mais alguns amigos, a gente tava, cara, e daí? Tu não gosta de fazer isso aqui? Estuda e tenta trabalhar, não precisa do diploma. E aí eu lembro que, inclusive, tinha disciplinas de rádio lá que tu tinha que fazer um programa. E tinha programas de debate, e aí eu lembro que a gente debatia esse negócio do diploma. E eu sempre ficava do lado que não tinha que ter diploma mesmo, e os professores debatendo comigo, dizendo que era um absurdo, que tinha que ter diploma. Entendi. Mas tu E o cursar... que você acha no final? Não precisa. Não precisa claro mesmo, né? que não precisa. Porque o cara pode ser especialista numa área e, ser o jornalista daquela área, né? Se ele sabe escrever, sabe falar... É que se tu fazer um semestre de jornalismo, tu já percebe, não precisa. Não precisa de diploma, porque eles não ensinam nada com nada, assim. É só enrolação, encheção de linguiça. Aí eu lembro que eram 4 anos de curso e no meio eles decidiram mudar para 5. E eles vão enrolando, assim, cara, não tô dizendo que não é para fazer, é legal, estuda, é interessante, mas não precisa. Não é isso que vai fazer diferença na hora de tu se comunicar e tal. Então eu não me formei em jornalismo. Eu caí fora depois que eu arrumei um emprego de edição de vídeo. E comecei a trabalhar criando documentário. Sabe aquele canal no YouTube, Brasil Paralelo? Sei. Eu trabalhei lá, editando vídeo e tal, documentário. Aí quando eu consegui esse emprego, eu saí da faculdade. Aquele documentário famoso desse, eu sei que... Qual deles? O da marcha lá para Brasília, do impeachment, né? Que acho que eles fizeram, não foi eles que esse foi o primeiro... Eu não estava ainda, quando eles fizeram esse. Eu não estava ainda. Eu editei o de história.
Brasil, a Última Cruzada. Sei. O Teatro das Tesouras, eu Sei. fiz no meu quarto, assim, eu editei Que legal, cara. Então, quando eu consegui esse emprego de edição de vídeo, eu saí fora da faculdade e aí fiquei só trabalhando lá e depois de 2 anos eu saí e criei a minha própria empresa. Claro, no meio de tudo isso tem um monte de coisa que aconteceu, né? Mas essa é a ordem dos fatos, né? Faculdade, assistindo naquele negócio. Fiz estágio em rádio, fiz estágio em assessoria de imprensa e tal. Você tentou ir seguir o sonho, vamos dizer assim. O meu sonho era trabalhar na Rádio Guaíba, lá em Porto Alegre. Famosa. Rádio Guaíba. Era o meu sonho, cara. Eu ia lá de tarde, depois da faculdade, e eu ficava sentado no saguão da Rádio Guaíba esperando o Luiz Carlos Reck, que era o chefe do setor de esportes, passar para eu pedir um emprego para ele. Caramba. Eu fiz várias vezes isso e eu ficava mandando e-mail para ele. Todo estágio novo que eu arranjava, eu atualizava meu currículo e mandava para ele. Não parei de fazer isso. E aí um dia um cara saiu e ele me contratou. Caramba, deu certo Deu então certo. a insistência. Olha que Deu legal, certo. cara. Aí eu entrei lá e me desiludi também, rápido. Assim. Também. É foda porque eu ouvia a rádio e eu tinha aquela noção de que aquele cara que tava lá no ar, ele tava improvisando. Ele tava sendo ele mesmo. Aí quando eu cheguei lá, eu vi que tinha todo um sistema de produção, de pauta, de roteiro, e não era ele que tava fazendo aquilo. Ele tava lendo o negócio. Ele era só a voz ali, né? É. E eu nunca vou esquecer o dia que eu percebi que eu não queria trabalhar na mídia tradicional, que foi um dia que estava rolando o programa que eu produzia. Eu tinha que... Basicamente, o programa tinha 1h30 e eu tinha que produzir aquele programa. O que vai acontecer das 5 às 5h15, o que vai acontecer no outro bloco. Todo roteirizadinho, todinho. Quais as notícias, eu tinha que imprimir as notícias. Que vai entrar, a chamada publicitária, tudo. O entrevistado, eu tinha que sempre ter um entrevistado. Todo dia tinha que ter um entrevistado no programa, ele fazia por telefone. E aí eu tava fazendo isso, né? Aí eu lembro que eu tinha deixado um buraco no programa de 10 minutos, sei lá. Tipo, foi tudo que tinha que pra ir e ficou um buraco de 10 minutos. E eu tava atrás do vidro da rádio e ele tava no estúdio, né? Gravando. Gravando não, transmitindo ao vivo. E aí ele viu que tinha acabado o roteiro e começou a fazer assim pra mim. E agora? Enquanto improvisava, falava, e fazendo assim pra mim. E eu lembro que eu olhei essa cena e eu percebi, cara, aquele cara que eu escuto há 5 anos era uma mentira. Caramba. Ele precisa de um roteiro pra estar no ar. Senão ele não consegue nem falar. Senão ele fica perdido, ele não sabe o que puxar, ele não tem uma referência, um negócio que ele viu ontem pra comentar. Que coisa, né, cara? E aí eu olhei isso e pensei, eu não quero trabalhar aqui. E eu já tinha o podcast Saco Cheio nesse ponto aí, nesse ponto da minha vida. E aí quando eu vi ele perdido assim, eu pensei, não, eu quero fazer o meu podcast. Eu vou seguir no meu lance independente, não vou trabalhar na mídia tradicional, que o meu sonho era ter um programa lá, crescer, trabalhar com isso, ser conhecido como um grande radialista no meio tradicional. Entendi. E essa cena me fez perceber que eu não queria mais. Sempre